Seção 1 de O Abolicionismo. Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Seção 1. Capítulo 1. O que é o abolicionismo? A obra do presente e a do futuro. Uma pátria respeitada, não tanto pela grandeza do seu território, como pela união de seus filhos, não tanto pelas leis escritas, como pela convicção da honestidade e da justiça do seu governo, não tanto pelas instituições deste ou daquele molde, como pela prova real de que essas instituições favorecem, ou quando menos, não contrariam a liberdade e o desenvolvimento da nação. Evaristo Ferreira da Veiga. Não há muito que se fala no Brasil em abolicionismo e partido abolicionista. A ideia de suprimir a escravidão, libertando os escravos existentes, sucedeu à ideia de suprimir a escravidão, entregando-lhe 1,5 milhão de homens de que ela se achava de posse em 1871 e deixando-a acabar com eles. Foi na legislatura de 1879-80 que pela primeira vez se viu, dentro e fora do parlamento, um grupo de homens fazer da emancipação dos escravos, não da limitação do cativeiro às gerações atuais, a sua bandeira política, a condição preliminar da sua adesão a qualquer dos partidos. A história das oposições que a escravidão encontrará até então pode ser resumida em poucas palavras. No período anterior à independência e nos primeiros anos subsequentes, houve na geração trabalhada pelas ideias liberais do começo do século um certo desassossego de consciência pela necessidade em que ela se viu de realizar a emancipação nacional, deixando grande parte da população em cativeiro pessoal. Os acontecimentos políticos, porém, absorviam a atenção do povo, e com a Revolução de 7 de abril de 1831, começou um período de excitação que durou até a maioridade. Foi somente no segundo reinado que o processo dos costumes públicos tornou possível a primeira resistência séria à escravidão. Antes de 1840, o Brasil é presa do tráfico de africanos. O estado do país é fielmente representado pela pintura do mercado de escravos no Valongo. A primeira oposição nacional à escravidão foi promovida tão somente contra o tráfico. Pretendia-se suprimir a escravidão lentamente, proibindo a importação de novos escravos. À vista da espantosa mortalidade dessa classe, dizia-se que a escravatura, uma vez extinto o viveiro inesgotável da África, iria sendo progressivamente diminuída pela morte, apesar dos nascimentos. Acabada a importação de africanos pela energia e decisão de Eusébio de Queiroz e pela vontade tenaz do imperador, o qual chegou a dizer em despacho que preferia perder a coroa a consentir na continuação do tráfico, seguiu-se a deportação dos traficantes e a lei de 4 de setembro de 1850, uma calmaria profunda. Esse período de cansaço ou de satisfação pela obra realizada, em todo caso de indiferença absoluta pela sorte da população escrava, durou até depois da Guerra do Paraguai, quando a escravidão teve que dar e perder outra batalha. Essa segunda oposição que a escravidão sofreu, como também a primeira, não foi um ataque ao acampamento do inimigo para tirar-lhe os prisioneiros, mas uma limitação apenas do território sujeito às suas correrias e depredações. Com efeito, no fim de uma crise política permanente, que durou de 1866 até 1871, foi promulgada a Lei de 28 de setembro, a qual respeitou o princípio da inviolabilidade do domínio do senhor sobre o escravo e não ousou penetrar, como se for um local sagrado, interdito ao próprio Estado, nos ergástulos agrários. E, de novo, a esse esforço de um organismo debilitado para minorar a medo as consequências da gangrena que o invadia, sucedeu outra calmaria da opinião, outra época de indiferença pela sorte do escravo, durante a qual o governo pôde mesmo esquecer-se de cumprir a lei que havia feito passar. Foi somente 8 anos depois que essa apatia começou a ser modificada e se levantou uma terceira oposição à escravidão. Desta vez não contra os seus interesses de expansão, como era o tráfico, ou as suas esperanças, como a fecundidade da mulher escrava, mas diretamente contra suas posses, contra a legalidade e a legitimidade dos seus direitos, contra o escândalo da sua existência em um país civilizado e sua perspectiva de embrutecer o ingênuo na mesma senzala onde embrutecera o escravo.
Em 1850, queria-se suprimir a escravidão, acabando com o tráfico. Em 1871, libertando desde o berço, mas de fato depois dos 21 anos de idade, os filhos de escrava ainda por nascer. Hoje, quer-se suprimi-la, emancipando os escravos em massa e resgatando os ingênuos da escravidão da Lei de 28 de setembro. É este último movimento que se chama abolicionismo. E só este resolve o verdadeiro problema dos escravos, que é a sua própria liberdade. A opinião, em 1845, julgava legítima e honesta a compra de africanos, transportados traiçoeiramente da África e introduzidos por contrabando no Brasil. A opinião, em 1875, condenava as transações dos traficantes, mas julgava legítima e honesta a matrícula, depois de 30 anos de cativeiro ilegal, das vítimas do tráfico. O abolicionismo é a opinião, que deve substituir, por sua vez, esta última, e para a qual todas as transações de domínio sobre entes humanos são crimes que só diferem no grau de crueldade. O abolicionismo, porém, não é só isso, e não se contenta em ser o advogado ex officio da porção da raça negra ainda escravizada. Não reduz a sua missão a promover e conseguir, no mais breve prazo possível, o resgate dos escravos e dos ingênuos. Essa obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar, da emancipação dos atuais escravos e seus filhos, é apenas a tarefa imediata do abolicionismo. Além dessa, há outra maior, a do futuro, a de apagar todos os efeitos de um regime que há 3 séculos é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores, e que fez do Brasil o Paraguai da escravidão. Quando mesmo a emancipação total fosse decretada amanhã, a liquidação desse regime daria lugar a uma série infinita de questões que só poderiam ser resolvidas de acordo com os interesses vitais do país pelo mesmo espírito de justiça e humanidade que dá vida ao abolicionismo. Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma educação viril e séria, a lenta estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus moldes a exuberante vitalidade do nosso povo durou todo o período do nosso crescimento, e enquanto a nação não tiver consciência de que lhe é indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se apropriou, a obra desta irá por diante, mesmo quando não haja mais escravos. O abolicionismo é, assim, uma concepção nova em nossa história política, e dele muito provavelmente, como adiante se verá, há de resultar a desagregação dos atuais partidos. Até bem pouco tempo, a escravidão podia esperar que a sua sorte fosse a mesma no Brasil que no Império Romano, e que a deixassem desaparecer sem contorções nem violência. A política dos nossos homens de Estado foi toda, até hoje, inspirada pelo desejo de fazer a escravidão dissolver-se insensivelmente no país. O abolicionismo é um protesto contra essa triste perspectiva, contra o expediente de entregar à morte a solução de um problema que não é só de justiça e consciência moral, mas também de previdência política. Além disso, o nosso sistema está por demais estragado para poder sofrer impunemente a ação prolongada da escravidão. Cada ano desse regime que degrada a nação toda, por causa de alguns indivíduos, há de ser-lhe fatal. E se hoje basta, talvez, o influxo de uma nova geração, educada em outros princípios, para determinar a reação e fazer o corpo entrar no novo processo, retardado e depois suspenso do crescimento natural, no futuro, só uma operação nos poderá salvar, à custa da nossa identidade nacional. Isto é, a transfusão do sangue puro e oxigenado de uma raça livre. O nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa organização toda, física, intelectual e moral, acha-se terrivelmente afetada pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. A empresa de anular essas influências é superior, por certo, aos esforços de uma só geração, mas enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser.
Assim como a palavra abolicionismo, a palavra escravidão é tomada neste livro em sentido lato. Esta não significa somente a relação do escravo para com o senhor, significa muito mais, a soma do poderio, influência, capital e clientela dos senhores todos. O feudalismo estabelecido no interior, a dependência em que o comércio, a religião, a pobreza, a indústria, o parlamento, a coroa, o Estado, enfim, se acham perante o poder agregado da minoria aristocrática, em cujas senzalas centenas de milhares de seres humanos vivem embrutecidos e moralmente mutilados pelo próprio regime a que estão sujeitos. E, por último, o espírito, o princípio vital que anima a instituição toda, sobretudo no momento em que ela entra a recear pela posse imemorial em que se acha investida, espírito que ha sido em toda a história dos países de escravos a causa de seu atraso e da sua ruína. A luta entre o abolicionismo e a escravidão é de ontem, mas há de prolongar-se muito, e o período em que já entramos há de ser caracterizado por essa luta. Não vale a escravidão a pobreza dos seus adversários, nem a própria riqueza. Não lhe vale o seu imenso poderio, que os abolicionistas conhecem melhor talvez do que ela. O desenlace não é duvidoso. Essas contendas não se decidem nem por dinheiro, nem por prestígio social, nem, por mais numerosa que esta seja, por uma clientela mercenária. O Brasil seria o último dos países do mundo se, tendo a escravidão, não tivesse um partido abolicionista. Seria a prova de que a consciência moral ainda não havia despontado nele. Nota de pé de página. Manifesto da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Fim da nota de pé de página. O Brasil seria o mais desgraçado dos países do mundo. Devemos acrescentar hoje que essa consciência despontou, se, tendo um partido abolicionista, esse partido não triunfasse. Seria a prova de que a escravidão havia completado a sua obra e selado o destino nacional com o sangue dos milhões de vítimas que fez dentro do nosso território. Deveríamos, então, perder para sempre a esperança de fundar um dia a pátria que Evaristo sonhou. Fim da seção 1. Seção 2. Capítulo 2. O Partido Abolicionista. Não há maior honra para um partido do que sofrer pela sustentação de princípios que ele julga serem justos. W. E. Gladstone. O sentido em que é geralmente empregada a expressão partido abolicionista não corresponde ao que de ordinário se entende pela palavra partido. A esse respeito, algumas explicações são necessárias. Não há dúvida de que já existe um núcleo de pessoas identificadas com o movimento abolicionista que sentem dificuldade em continuar filiadas nos partidos existentes, por causa das suas ideias. Sob a bandeira da abolição, combatem hoje liberais, conservadores, republicanos, sem outro compromisso, e este tácito, e por assim dizer de honra política, senão o de subordinarem a sujeição partidária à outra maior, a consciência humana. Assim como, na passada legislatura, diversos liberais julgaram dever votar pela ideia abolicionista, de preferência a votar pelo seu partido, também nas seguintes encontrar-se-ão conservadores prontos a fazer outro tanto e republicanos que prefiram combater pela causa da liberdade pessoal dos escravos a combater pela forma de governo da sua aspiração. A simples subordinação do interesse de qualquer dos atuais partidos ao interesse da emancipação basta para mostrar que o partido abolicionista, quando surgir, há de satisfazer um ideal de pátria mais elevado, compreensivo e humano do que o de qualquer dos outros partidos já formados, os quais são todos mais ou menos sustentados e bafejados pela escravidão. Não se pode, todavia, por enquanto, chamar partido a corrente de opinião ainda não encaminhada para seu destino, a cuja expansão assistimos. Entende-se por partido não uma opinião somente, mas uma opinião organizada para chegar aos seus fins. O abolicionismo é, por ora, uma agitação, e é cedo ainda para se dizer se será algum dia um partido. Nós o vemos desagregando fortemente os partidos existentes e, até certo ponto, constituindo uma igreja à parte, composta dos cismáticos de todas as outras. No Partido Liberal, a corrente conseguiu, pelo menos, pôr a descoberto os alicerces mentirosos do liberalismo entre nós.
Quanto ao Partido Conservador, devemos esperar a prova da passagem pelo poder, que desmoralizou seus adversários, para sabermos que ação o abolicionismo exercerá sobre ele. Uma nova dissidência, com a mesma bandeira de 1871, valeria um exercício para a nossa causa. Restam os republicanos. O abolicionismo afetou este partido de um modo profundo, e a nenhum fez tanto bem. Foi a lei de 28 de setembro e a ideia, adrede espalhada entre os fazendeiros, de que o imperador era o chefe do movimento contra a escravidão, que de repente engrossou as fileiras republicanas com uma leva de voluntários saídos de onde menos se imaginava. A República compreendeu a oportunidade dourada que se lhe oferecia e não a desprezou. O partido, não falo da opinião, mas da associação, aproveitou largamente as simpatias que lhe procurava a corajosa defesa, empreendida notavelmente pelo Sr. Cristiano Ottoni, dos interesses da grande propriedade. Como era natural, por outro lado, o abolicionismo, depois de muitas hesitações, impôs-se ao espírito de grande número de republicanos como uma obrigação maior, mais urgente, mais justa e, a todos os respeitos, mais considerável do que a de mudar a forma de governo com auxílio de proprietários de homens. Foi na forte democracia escravagista de São Paulo que a contradição desses dois estados sociais se manifestou de modo mais evidente. Supondo que a República seja a forma natural da democracia, ainda assim, o dever de elevar os escravos a homens precede toda a arquitetura democrática. O abolicionismo num país de escravos é para o republicano de razão a república oportunista, a que pede o que pode conseguir e o que mais precisa, e não se esteriliza a querer antecipar uma ordem de coisas da qual o país só pode tirar benefícios reais quando nele não houver mais senhores. Por outro lado, a teoria inventada para contornar a dificuldade sem a resolver, de que pertence à monarquia acabar com a escravidão e que o Partido Republicano nada tem com isso, lançou, para muitos que se haviam alistado nas fileiras da República, um clarão sinistro sobre a aliança contraída em 1871. É com efeito difícil hoje a um liberal ou conservador, convencido dos princípios cardeais do desenvolvimento social moderno e do direito inato, no estado da civilização, de cada homem a sua liberdade pessoal, e deve ser muito mais, para um republicano, fazer parte homogênea de organizações em cujo credo a mesma natureza humana pode servir para a base da democracia e da escravidão, conferir a um indivíduo ao mesmo tempo o direito de tomar parte no governo do país e o de manter outros indivíduos, porque os comprou ou os herdou, em abjeta subserviência forçada durante toda a vida. Conservadores constitucionais, liberais que se indignam contra o governo pessoal, republicanos que consideram degradante o governo monárquico da Inglaterra e da Bélgica, exercitando dentro das porteiras das suas fazendas, sobre centenas de entes rebaixados da dignidade de pessoa, poder maior que o de um chefe africano nos seus domínios, sem nenhuma lei escrita que o regule, nenhuma opinião que o fiscalize, discricionário, suspeitoso, irresponsável. Que mais é preciso para qualificar, segundo uma frase conhecida, essa audácia com que os nossos partidos assumem os grandes nomes que usam? De estelionato político? É por isso que o abolicionismo desagrega dessas organizações os que as procuram por causa daqueles nomes históricos, segundo as suas convicções individuais. Todos os três partidos baseiam as suas aspirações políticas sobre um estado social cujo nivelamento não os afeta. O abolicionismo, pelo contrário, começa pelo princípio, e antes de discutir qual o melhor modo para um povo livre de governar-se a si mesmo, é essa a questão que divide os outros, trata de tornar esse povo livre, aterrando o imenso abismo que separa as duas castas sociais em que ele se extrema. Nesse sentido, o abolicionismo devera ser a escola primária de todos os partidos, o alfabeto da nossa política, mas não o é. Por um curioso anacronismo, houve um partido republicano muito antes de existir uma opinião abolicionista, e daí a principal razão porque essa política é uma Babel na qual ninguém se entende. Qual será, porém, o resultado da desagregação inevitável?
Irão os abolicionistas, separados pela sinceridade das suas ideias, de partidos que têm apenas interesses e ambições pessoais como razão de ser, e os princípios somente por pretexto, agrupando-se lentamente num partido comum, a princípio unidos pela proscrição social que estão sofrendo e depois pela esperança da vitória? Haverá um partido abolicionista organizado, com a intuição completa da sua missão no presente e no futuro, para presidir a transformação do Brasil escravo no Brasil livre e liquidar a herança da escravidão? Assim aconteceu nos Estados Unidos, onde o atual Partido Republicano, ao surgir na cena política, teve que dominar a rebelião, emancipar 4 milhões de escravos, estabelecer definitivamente um novo regime de liberdade e de igualdade em estados que queriam formar, nas praias do Golfo do México, a maior potência escravocrata do mundo. É natural que isso aconteça no Brasil, mas é possível também que, em vez de fundir-se num só partido, por causa das grandes divergências internas entre liberais, conservadores e republicanos, o abolicionismo venha trabalhar os 3 partidos de forma a cindi-los sempre que seja preciso, como foi em 1871, para a passagem da Lei Rio Branco. Reunir os elementos progressistas de cada um numa cooperação desinteressada e transitória, uma aliança política limitada a certo fim, ou que venha mesmo a decompor e reconstituir diversamente os partidos existentes, sem todavia formar um partido único e homogêneo. O advento do abolicionismo coincidiu com a eleição direta e, sobretudo, com a aparição de uma força, a qual se está solidificando em torno da imprensa, cuja barateza e distribuição por todas as classes é um fator importante na história da democracia no país. Força que é a opinião pública. Todos esses elementos devem ser tomados em consideração quando se quer saber como o abolicionismo há de, por fim, constituir-se. Neste livro, entretanto, a expressão partido abolicionista significa tão somente o movimento abolicionista, a corrente de opinião que se está desenvolvendo do norte ao sul. É claro que há no grupo de pessoas que têm manifestado aderir àquele movimento mais do que o embrião de um partido. Caso amanhã, por qualquer circunstância, se organizasse um gabinete abolicionista, se o que constitui um partido são pretendentes a posições ou honras políticas, aspirantes a lugares remunerados, clientes de ministros, caudatários do governo, aquele núcleo sólido teria uma cauda adventícia tão grande, pelo menos como a dos partidos oficiais. Basta considerar que quanto mais se fraccionam esses partidos no governo, mais lhes cresce o séquito. O poder é, infelizmente, entre nós, e esse é um dos efeitos mais incontestáveis do servilismo que a escravidão deixa após si, a região das gerações espontâneas. Qualquer ramo, por mais murcho e seco, deixado numa noite ao relento dessa atmosfera privilegiada, aparece na manhã seguinte coberto de folhas. Não há como negar o influxo desse fiat. É toda a nossa história. O poder é o poder. Foi uma frase que resumiu a sabedoria da experiência de todos os nossos homens públicos, e sobre a qual assentam todos os seus cálculos. Nenhuma opinião, remotamente distante do governo, pode ostentar o pessoal numeroso dos 2 partidos que se alternam no exercício do patronato e na guarda do cofre das graças. Distribui empresas e favores e, por isso, tem em torno de si, ou às suas ordens e sob seu mando, num país que a escravidão empobreceu e carcomeu, todos os elementos dependentes e necessitados da população. Isso mesmo caracteriza a diferença entre o abolicionismo e os 2 partidos constitucionais. O poder destes é praticamente o poder da escravidão toda, como instituição privada e como instituição pública. O daquele é o poder tão somente das forças que começam a rebelar-se contra semelhante monopólio, da terra, do capital e do trabalho, que faz da escravidão um Estado no Estado, 100 vezes mais forte do que a própria nação. Fim da seção 2. Seção 3. Capítulo 3. O mandato da raça negra. Se a inteligência nativa e a independência dos bretões não consegue sobreviver no clima insalubre e adverso da escravidão pessoal, como se poderia esperar que os pobres africanos, sem o apoio de nenhum sentimento de dignidade pessoal ou de direitos civis, não cedessem às influências malignas a que há tanto tempo estão sujeitos
e não ficassem deprimidos mesmo abaixo do nível da espécie humana. William Wilberforce. O mandato abolicionista é uma dupla delegação inconsciente da parte dos que a fazem, mas em ambos os casos interpretada pelos que a aceitam como um mandato que não se pode renunciar. Nesse sentido, deve-se dizer que o abolicionista é o advogado gratuito de duas classes sociais, que de outra forma não teriam meios de reivindicar os seus direitos, nem consciência deles. Essas classes são os escravos e os ingênuos. Os motivos pelos quais essa procuração tácita impõe-nos uma obrigação irrenunciável não são puramente, para muitos não são mesmo principalmente, motivos de humanidade, compaixão e defesa generosa do fraco e do oprimido. Em outros países, a propaganda da emancipação foi um movimento religioso, pregado do púlpito, sustentado com fervor pelas diferentes igrejas e comunhões religiosas. Entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso de senhores e escravos. No sacerdote, estes não viam senão um homem que os podia comprar, e aqueles, a última pessoa que se lembraria de acusá-los. A deserção do nosso clero, do posto que o Evangelho lhe marcou, foi a mais vergonhosa possível. Ninguém o viu tomar a parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou nunca impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca levou no Brasil a voz a favor da emancipação. Se o que dá força ao abolicionismo não é principalmente o sentimento religioso, o qual não é a alavanca de progresso que podia ser, por ter sido desnaturado pelo próprio clero, também não é o espírito de caridade ou filantropia. A guerra contra a escravidão foi, na Inglaterra, um movimento religioso e filantrópico, determinado por sentimentos que nada tinham de político, senão no sentido em que se pode chamar política a moral social do Evangelho. No Brasil, porém, o abolicionismo é, antes de tudo, um movimento político, para o qual, sem dúvida, poderosamente concorre o interesse pelos escravos e a compaixão pela sua sorte, mas que nasce de um pensamento diverso, o de reconstruir o Brasil sobre o trabalho livre e a união das raças, na liberdade. Nos outros países, o abolicionismo não tinha esse caráter de reforma política primordial, porque não se queria a raça negra para elemento permanente da população, nem como parte homogênea da sociedade. O negro libertado ficaria nas colônias, não seria nunca um fator eleitoral na própria Inglaterra ou França. Nos Estados Unidos, os acontecimentos marcharam com tanta rapidez e desenharam-se de tal forma que o Congresso se viu forçado a fazer dos antigos escravos do Sul, de um dia para o outro, cidadãos americanos com os mesmos direitos que os demais. Mas foi esse um dos resultados imprevistos da guerra. A abolição não tinha até o momento, na emenda constitucional, tão amplo sentido e ninguém sonhava para o negro, ao mesmo tempo, a alforria e o voto. No Brasil, a questão não é, como nas colônias europeias, um movimento de generosidade em favor de uma classe de homens vítimas de uma opressão injusta a grande distância das nossas praias. A raça negra não é tampouco para nós uma raça inferior, alheia à comunhão ou isolada desta, e cujo bem-estar nos afete como de qualquer tribo indígena maltratada pelos invasores europeus. Para nós, a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à nossa Constituição, parte integrante do povo brasileiro. Por outro lado, a emancipação não significa tão somente o termo da injustiça de que o escravo é mártir, mas também a eliminação simultânea dos dois tipos contrários, e no fundo os mesmos, o escravo e o senhor. É esse ponto de vista da importância fundamental da emancipação que nos faz subrogar-nos nos direitos de que os escravos e seus filhos, chamados ingênuos, por uma aplicação restrita da palavra, a qual mostra bem o valor das ficções que contrastam com a realidade, não podem ter consciência, ou que, tendo-a, não podem reclamar pela morte civil a que estão sujeitos.
Aceitamos esse mandato como homens políticos, por motivos políticos, e assim representamos os escravos e os ingênuos na qualidade de brasileiros, que julgam o seu título de cidadão diminuído enquanto houver brasileiros escravos, isto é, no interesse de todo o país e no nosso próprio interesse. Quem pode dizer que a raça negra não tem direito de protestar perante o mundo e perante a história contra o procedimento do Brasil? Esse direito de acusação, entretanto, ela própria o renunciou. Ela não apela para o mundo, mas tão somente para a generosidade do país que a escravidão lhe deu por pátria. Não é já tempo que os brasileiros prestem ouvidos a esse apelo? Em primeiro lugar, a parte da população nacional que descende de escravos é pelo menos tão numerosa como a parte que descende exclusivamente de senhores. Isso quer dizer que a raça negra nos deu um povo. Em segundo lugar, o que existe até hoje sobre o vasto território que se chama Brasil foi levantado ou cultivado por aquela raça. Isso quer dizer que foi ela que construiu o nosso país. Há 300 anos que o africano tem sido o principal instrumento de ocupação e da manutenção do nosso território pelo europeu, e que os seus descendentes se misturam com o nosso povo. Onde ele não chegou ainda, o país apresenta o aspecto com que surpreendeu os seus primeiros descobridores. Tudo o que significa luta do homem com a natureza, conquista do solo para habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo que existe no país, como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha a que faz trabalhar. Por esses sacrifícios sem número, por esses sofrimentos, cuja terrível concatenação com o progresso lento do país faz da história do Brasil um dos mais tristes episódios do povoamento da América, a raça negra fundou para outros uma pátria que ela pode, com muito mais direito, chamar sua. Suprima-se mentalmente essa raça e o seu trabalho, e o Brasil não será na maior parte senão um território deserto, quando muito um segundo Paraguai, guarani e jesuítico. Nessas condições, é tempo de renunciarmos o usufruto dos últimos representantes dessa raça infeliz. Vasconcelos, ao dizer que a nossa civilização viera da costa da África, pôs patente, sem o querer, o crime do nosso país, escravizando os próprios que o civilizaram. Já vimos com que importante contingente essa raça concorreu para a formação do nosso povo. A escravidão moderna repousa sobre uma base diversa da escravidão antiga, a cor preta. Ninguém pensa em reduzir homens brancos ao cativeiro. Para este, ficaram reservados tão somente os negros. Nós não somos um povo exclusivamente branco, e não devemos, portanto, admitir essa maldição da cor. Pelo contrário, devemos tudo fazer por esquecê-la. A escravidão, por felicidade nossa, não azedou nunca a alma do escravo contra o senhor, falando coletivamente, nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos. Por esse motivo, o contato entre elas foi sempre isento de asperezas. Fora da escravidão, o homem de cor achou todas as avenidas abertas dentro de si. Os debates da última legislatura e o modo liberal pelo qual o Senado assentiu à elegibilidade dos libertos, isto é, ao apagamento do último vestígio de desigualdade da condição anterior, mostram que a cor no Brasil não é, como nos Estados Unidos, um preconceito social contra cuja obstinação pouco pode o caráter, o talento e o mérito de quem incorre nele. Essa boa inteligência, em que vivem os elementos de origem diferente da nossa nacionalidade, é o interesse público de primeira ordem para nós. Houve contar que, estando Antônio Carlos a ponto de expirar, um indivíduo se apresentara na casa onde se finava o grande orador, instando por vê-lo. Havia ordem de não admitir pessoas estranhas no quarto do moribundo, e o amigo, encarregado de executá-la, teve que recusar ao visitante esse favor que ele implorava com lágrimas nos olhos, de contemplar antes da morte o último dos Andradas. Por fim, notando a insistência desesperada do desconhecido, perguntou-lhe o amigo que estava de guarda:
Mas por que quer o senhor tanto ver o Sr. Antônio Carlos? Por que eu quero vê-lo? Respondeu ele numa explosão de dor. Não vê a minha cor? Pois se não fossem os Andradas, o que éramos nós no Brasil? Foram eles que nos deram esta pátria. Sim, foram eles que deram uma pátria aos homens de cor livres, mas essa pátria é preciso que nós a estendamos por nossa vez aos que não o são. Só assim poder-se-á dizer que o Brasil é uma nação demasiado altiva para consentir que sejam escravos brasileiros de nascimento, e generosa bastante para não consentir que o sejam africanos, só por pertencerem uns e outros à raça que fez do Brasil o que ele é. Fim da seção 3. Seção 4. Capítulo 4. O caráter do movimento abolicionista. Não é por ação direta e pessoal sobre o espírito do escravo que lhe podemos fazer algum bem. É com os livres que nos devemos entender. É com estes que devemos pleitear a causa daquele. A lei eterna obriga-nos a tomar a parte do oprimido, e essa lei torna-se muito mais obrigatória desde que nós lhe proibimos levantar o braço em defesa própria. W. Channing. Essas palavras de Channing mostram ao mesmo tempo a natureza e as dificuldades de uma campanha abolicionista onde quer que seja travada. É uma luta que tem, como teve sempre em toda parte, dois grandes embaraços. O primeiro, o estarem as pessoas que queremos salvar nas mãos dos adversários como reféns. O segundo, o se acharem os senhores praticamente à mercê dos escravos. Por isso também os abolicionistas que querem conciliar todas as classes e não indispor umas contra outras, que não pedem a emancipação no interesse tão somente do escravo, mas do próprio senhor e da sociedade toda, não podem querer instilar no coração do oprimido um ódio que ele não sente, e muito menos fazer apelo a paixões que não servem para fermento de uma causa, que não se resume na reabilitação da raça negra, mas que é equivalente, como ouvimos, à reconstituição completa do país. A propaganda abolicionista, com efeito, não se dirige aos escravos. Seria uma cobardia inépita e criminosa, e, além disso, um suicídio político para o Partido Abolicionista incitar à insurreição ou ao crime homens sem defesa, e que, ou a lei de Lynch, ou a justiça pública, imediatamente havia de esmagar. Cobardia por querer expor outros a perigo que o provocador não havia de correr com eles. Inércia porque todos os fatos dessa natureza dariam como único resultado para o escravo a agravação do seu cativeiro. Crime porque seria fazer os inocentes sofrerem pelos culpados, além da cumplicidade que cabe ao que induz outrem a cometer um crime. Suicídio político porque a nação inteira, vendo uma classe, e essa a mais influente e poderosa do Estado, exposta à vindita bárbara e selvagem de uma população mantida até hoje ao nível dos animais, e cujas paixões, quebrado o freio do medo, não conheceriam limites no modo de satisfazer-se. Pensaria que a necessidade urgente era salvar a sociedade a todo custo por um exemplo tremendo. E este seria o sinal da morte do abolicionismo de Wilberforce, Lamartine e Garrison, que é o nosso, e do começo do abolicionismo de Catilina ou de Spartacus, ou de John Brown. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo também por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer talvez depois de uma revolução, como aconteceu em França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. Mas tal possibilidade não entra nos cálculos de nenhum abolicionista. Não é, igualmente, provável que semelhante reforma seja feita por um decreto majestático da coroa, como foi na Rússia, nem por um ato de inteira iniciativa e responsabilidade do governo central, como foi nos Estados Unidos a proclamação de Lincoln. A emancipação há de ser feita entre nós por uma lei que tenha os requisitos externos e internos de todas as outras. É assim no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Em semelhante luta, a violência, o crime, o desencadeamento de ódios acalentados só pode ser prejudicial ao lado que tem por si o direito, a justiça, a procuração dos oprimidos e os votos da humanidade toda. A
escravidão é o estado violento de compressão da natureza humana, no qual não pode deixar de haver de vez em quando uma forte explosão. Não temos estatísticas dos crimes agrários, mas pode-se dizer que a escravidão continuamente expõe o senhor ou seus agentes e tenta ao escravo a prática de um crime de maior ou menor gravidade. Entretanto, o número de escravos que saem do cativeiro pelo suicídio deve aproximar-se do número dos que se vingam do destino de sua raça na pessoa que mais os atormenta, de ordinário feitor. A vida do berço ao túmulo, literalmente debaixo do chicote, é uma constante provocação dirigida ao animal humano, é a qual cada um de nós preferiria 1000 vezes a morte. Quem pode assim condenar o suicídio do escravo como cobardia ou deserção? O abolicionismo, exatamente porque a criminalidade entre os escravos resulta na perpetuidade da sua condição, concorre para diminuí-la, dando uma esperança à vítima. Um membro do nosso parlamento, o Sr. Ferreira Viana, lavrou na sessão passada a sua sentença condenatória da propaganda abolicionista, dizendo que era um perverso quem fazia nascer no coração do infeliz uma esperança que não podia ser realizada. Essa frase condena por perversos todos os que têm levantado no coração dos oprimidos, durante a vida da humanidade, esperanças irrealizáveis. Reveja bem o ilustre orador a lista dos que assim proscreve e nela há de achar ou fundadores de todas as religiões, e se essa classe não lhes parece respeitável, os vultos do catolicismo, os mártires de todas as ideias, todas as minorias esmagadas, os vencidos das grandes causas. Para ele, pregador leigo da religião católica, perverso não é quem oprime, viola o direito, prostitui o evangelho, ultraja a pátria, diminui a humanidade, mas sim o que diz ao oprimido, que nesse caso é o escravo. Não desanimes, o teu cativeiro não há de ser perpétuo, o direito há de vencer a força, a natureza humana há de reagir em teu favor nos próprios que a mutilam em ti, a pátria há de alargar as suas fronteiras morais até te abranger. Este sim é perverso, chama-se ele, em vez de André Rebouças, Joaquim da Serra, Ferreira de Menezes, Luiz Gama ou outro qualquer nome de abolicionista brasileiro, Granville Sharp, Buxton, Whittier ou Longfellow. Quando mesmo essa esperança nos parece irrealizável, não seria perversidade o fazer penetrar no cárcere do escravo, onde reina uma noite perpétua, um raio de luz que o ajudasse a ser bom e a viver. Mas a esperança não nos parece irrealizável, graças a Deus. E nós não a afagamos só pelo escravo, afagamo-la por nós mesmos também, porque o mesmo dia que der a liberdade àquele, e esse somente, há de dar-nos uma dignidade que hoje não o é, a de cidadão brasileiro. Como se pode, de boa fé, pretender que é socialmente perigoso esse sentimento que nos faz reclamar a adoção nas famílias mais do que plebeias, para as quais a lei achou que bastava o contubernium, expatriar-nos moralmente, quer estejamos fora, quer dentro do país, porque traçamos as fronteiras da nacionalidade além da lei escrita, de forma a compreender esse povo, que não é nem estrangeiro nem nacional, e perante o direito das gentes não tem pátria. Que crime seria perante um tribunal do qual Jesus Cristo e São Francisco de Assis fossem os juízes, esse de confundirmos as nossas aspirações com as de quantos, tendo nascido brasileiros, não fazem parte da comunhão, mas pertencem a ela, como qualquer outra propriedade, e estão inscritos não nos alistamentos eleitorais, mas na matrícula das coisas, sobre as quais o Estado cobra imposto. Os escravos em geral não sabem ler, mas não precisam de soletrar a palavra liberdade para sentir a dureza da sua condição. A consciência neles pode estar adormecida, o coração resignado, a esperança morta. Eles podem beijar com reconhecimento os ferros que lhes apertam os pulsos, exaltar-se na sua triste e tocante degradação com a posição, a fortuna, o luxo do seu senhor, recusar a alforria que este lhes ofereça para não terem que separar-se da casa onde foram crias, chamar-se, quando libertos, pelo nome de seus patronos, esquecer-se de si mesmos, como o asceta, para viverem na adoração do Deus que criaram, prontos a sacrificar-lhe tudo. O que prova isso,
senão que a escravidão, em certos casos isolados e domésticos, consegue criar um tipo heróico de abnegação e desinteresse, e esse não o senhor, mas o escravo. Pois bem, como pode o abolicionismo, que em toda sua vasta parte inconsciente não é uma renovação social, mas uma explosão de simpatia e de interesse pela sorte do escravo, azedar a alma deste, quando 300 anos de escravidão não o conseguiram? Por que há de a esperança provocar tragédias como o desespero não teve que registrar? Por que hoje, que a sua causa está afeta ao Tribunal da Consciência Pública por advogados que se identificaram com ela e para a defenderem, como ela o exige, praticamente trocaram as roupas do cidadão pelas do Elota? Onde eles comprometer essa defesa, fazendo o que nunca fizeram quando não achavam em todo o país senão espectadores indiferentes ao seu suplício? Isso, por certo, não é natural, e se tal porventura acontecesse, a explicação verdadeira seria não que esses fatos foram o resultado da disseminação das ideias abolicionistas pelo país, mas sim que, fechados nos latifúndios, os escravos nem tinham consciência de que a sua sorte estava preocupando a nação toda, de que o seu cativeiro tocara por fim o coração do povo, e havia para eles uma esperança, ainda que remota, de liberdade. Quanto mais crescer a obra do abolicionismo, mais se dissiparão os receios de uma guerra servil, de insurreição e atentados. A propaganda abolicionista é dirigida contra uma instituição e não contra pessoas. Não atacamos os proprietários como indivíduos, atacamos o domínio que exercem e o estado de atraso em que a instituição que representam mantém o país todo. As seguintes palavras do Manifesto da Sociedade Brasileira contra a Escravidão expressam todo o pensamento abolicionista. O futuro dos escravos depende em grande parte dos seus senhores. A nossa propaganda não pode, por consequência, tender a criar entre senhores e escravos senão sentimentos de benevolência e solidariedade. Os que, por motivo dela sujeitarem os seus escravos a tratos piores, são homens que têm em si a possibilidade de serem bárbaros e não têm a de serem justos. Nesse caso, devo eu acrescentar, não se teria provado a perversidade da propaganda, mas só a impotência da lei para proteger os escravos, e os extremos desconhecidos de crueldade a que a escravidão pode chegar, como todo poder que não é limitado por nenhum outro e não se sabe conter a si próprio. Em outras palavras, ter-se-ia justificado o abolicionismo do modo o mais completo possível. A não ser essa contingência, cuja responsabilidade não poderia em caso algum caber-nos, a campanha abolicionista só há de concorrer pelos benefícios que espalhar entre os escravos, para impedir e diminuir os crimes de que a escravidão sempre foi causa e que tanto avultaram quando não existia ainda partido abolicionista e as portas do Brasil estavam abertas ao tráfico de africanos, que motivaram a Lei de Segurança de 10 de junho de 1835. Não é aos escravos que falamos, é aos livres. Em relação àqueles, fizemos nossa divisa das palavras de Sir Walter Scott. Não acordeis o escravo que dorme. Ele sonha talvez que é livre. Fim da seção 4. Seção 5. Capítulo 5. A causa já está vencida. 30 anos de escravidão, com suas degradações, os seus castigos corporais, as suas vendas de homens, mulheres e crianças como animais domésticos e coisas, impostos a 1,5 milhão de criaturas humanas, é um prazo demasiado longo para os amigos da humanidade aceitarem resignados. Victor Schœlcher. A causa que vós, abolicionistas, advogais, dizem-no todos os dias, não só os que nos insultam, como também os que simpatizam conosco, é uma causa vencida há muito tempo na consciência pública. Tanto quanto essa proposição tem alcance prático, significa isto. O país já decidiu, podeis estar descansados, os escravos serão todos postos em liberdade. Não há, portanto, necessidade alguma de um partido abolicionista para promover os interesses daqueles enjeitados que a nação toda perfilhou. Mas quem diz isso tem um único fim: desarmar os defensores dos escravos para que o preço destes não diminua pela incerteza da longa posse que a lei atual promete ao senhor,
e conseguir que a escravidão desapareça naturalmente, graças à mortalidade progressiva numa população que não pode aumentar. É claro que para quem fala assim, os ingênuos são homens livres, não enchem anualmente os claros da escravatura, pelo que não é preciso para que alguém tome a si a proteção dessas centenas de milhares de pessoas que são escravos somente até os 21 anos de idade, isto é, apenas escravos provisórios. O repugnante espetáculo de uma grande massa de futuros cidadãos crescendo nas senzalas, sujeito ao mesmo sistema de trabalho, à mesma educação moral, ao mesmo tratamento que escravos, não preocupa os nossos adversários. Eles não acrescentam à massa dos escravos a massa dos ingênuos, quando inventariam os créditos a longo prazo da escravidão, nem quando lhe arrolam os bens existentes. Mas para nós, a sorte dos ingênuos é um dos dados, como a dos escravos, de um só problema. Será, entretanto, exato que esteja vencido no espírito público a ideia abolicionista? Neste momento não indagamos os fundamentos que há para se afirmar, como nós afirmamos, que a maioria do país está conosco sem o poder manifestar. Queremos tão somente saber se a causa do escravo está ganha, ou pelo menos tão segura quanto a decisão final, que possa correr a revelia. Se podemos cruzar os braços, com a certeza de ver esse 1,5 milhão de entes humanos emergir pouco a pouco do cativeiro e tomar lugar ao nosso lado. Qual é a esperança de liberdade fundada sobre fatos? Não se trata da que provem da fé na providência, que o escravo pode alimentar neste momento da nossa história. Imagine cada homem livre que se acha naquela posição e responda essa pergunta. Se fosse escravo de um bom senhor, ou fosse um bom escravo, ideal que homem nenhum livre poderia inteiramente realizar e exige uma educação à parte, teria sempre esperança de alforria. Mas os bons senhores muitas vezes são pobres e veem-se obrigados a vender o escravo ao mau senhor. Além disso, eles têm filhos de quem não querem diminuir a legítima. Por outro lado, se há proprietários que forram grande número de escravos, os há também que nunca assinaram uma carta de liberdade. Admitindo-se que o número das alforrias vá aumentando progressivamente, o que já é um resultado incontestável do abolicionismo, que tem formado em pouco tempo uma opinião pública interessada, vigilante, pronta a galardoar e levar em conta tais aspectos de consciência, ainda assim, quantos escravos proporcionalmente à massa total são libertados e quantos morrem em cada ano? A alforria como doação é uma esperança que todo escravo pode ter, mas que é a sorte relativamente de muito poucos. Nessa loteria, quase todos os bilhetes saem brancos. A possibilidade é vaga demais para servir de base sólida a qualquer cálculo de vida e de futuro. Tome-se a generalidade dos nossos escravos. Morrem no cativeiro. Os libertos sempre foram exceções. Ponha-se de lado essa esperança de que o Senhor lhe dê a liberdade, esperança que não constitui um direito. Que porta há na lei para o escravo sair do cativeiro? A lei de 28 de setembro de 1871 abriu-lhe, mas não facilitou-lhe, 2 caminhos, o do resgate forçado pelo pecúlio e o do sorteio anual. O primeiro, infelizmente, pelo aparelho imperfeito e desfigurado por atenções particulares que exercita essa importante função da Lei Rio Branco, está em uso nas cidades, mas não nas fazendas. Serve para os escravos urbanos, não para os rurais. Assim mesmo, essa aberta daria saída a grande proporção de escravos se a escravidão não houvesse atrofiado entre nós o espírito de iniciativa e a confiança em contratos de trabalho. Basta esta prova, que um escravo não acha um capital suficiente para libertar-se, mediante a locação de seus serviços, para mostrar o que é a escravidão como sistema social e econômico. Nota de pé de página. Esse fato mostra também como a escravidão é a usura da pior espécie, a usura de Shylock, exigindo cada onça de carne hipotecada no seu título de dívida. Com efeito, desde que o escravo pode, a qualquer tempo que tenha o seu preço em dinheiro, depositá-lo e requerer sua liberdade, cada escravo representa apenas uma dívida para com o senhor, que ele não pode pagar e a qual serve de penhor. É assim um escravo da dívida. Aqui entra a usura do modo o mais extraordinário e que reclamaria o ferro em brasa de um Shakespeare para a punir como merece. O escravo de 1 ano, quando passou a lei, 1871, podia ser resgatado pela mãe por um preço insignificante. Como ela, porém, não tinha esse dinheiro, a cria não foi libertada e é hoje um moleque. O triste vocabulário da escravidão,
usada em nossa época e que é a vergonha da nossa língua, há de reduzir de muito no futuro as pretensões liberais da sociedade brasileira. De 13 anos, valendo muito mais, em pouco tempo será um preto de dobrado valor. Quer dizer isso que a dívida do escravo para com o senhor quadruplicou. E mais ainda, porque ele não teve meio de pagá-la quando era menino. Tomemos um escravo moço, forte e prendado. Na escravidão, quanto mais vale física, intelectual e moralmente o homem, mais difícil lhe é resgatar-se, por ser maior o seu preço. O interesse do escravo é, assim, ser estúpido, estropiado, indolente e incapaz. Esse escravo tinha 21 anos em 1871 e valia R$1,500.000. Não representava capital algum empregado, porque era filho de uma escrava, também cria da casa. Suponhamos, porém, que representava esse mesmo capital e que fora comprado naquele ano. Era ele, assim, uma letra de R$1,500.000, resgatável pelo devedor à vista, porquanto lhe bastava depositar essa quantia para ser forro judicialmente. Em 1871, porém, esse homem não tinha pecúlio algum, nem achou quem lhe emprestasse. Durante os 12 anos seguintes, viu-se na mesma situação pecuniária. O aluguer, no caso de estar alugado, o serviço não remunerado, no caso de servir em casa, não lhe deixavam obra alguma para começo de um pecúlio. Nesses 12 anos, o salário desse homem nunca foi menor de R$30.000 por mês. Servindo em casa, poupava igual despesa ao senhor, o que dá um total de R$4,320.000, desprezados os juros. Deduzida dessa quantia o preço original do escravo, restam R$2,820.000, que ele pagou ao senhor por não ter podido pagar-lhe a dívida de R$1,500.000 em 1871, além de amortizar toda a dívida sem nenhum proveito para si. Se em 1871 alguém lhe houvesse emprestado aquela soma, a juros de 12% ao ano para sua liberdade, ele a teria pago integralmente, dando larga margem para doenças e vestuário, em 1880, e estaria hoje desembaraçado. Como não achou, porém, esse banqueiro, continua a pagar sempre juros de mais de 20% sobre um capital que não diminui nunca. Feito o cálculo sobre o capital todo empregado em escravos e o juro desse capital representado pelos salários pagos ou devidos, ter-se a ideia do que é a usura da escravidão. É preciso não esquecer também que grande parte dos escravos são propriedade gratuita, isto é, doação das mães escravas aos seus senhores. A lei de 28 de setembro reduziu a escravidão a uma dívida penhoratícia. Os altos juros cobrados sobre essa caução, que é o próprio devedor, fazem dessa especulação o mais vantajoso de todos os empregos de capital. Esse mesmo Estado, que não se importa com essa onzena levantada sobre a carne humana e extorquida à ponta de açoite, esteve muito tempo preocupado de conseguir sobre a sua fiança, para os proprietários territoriais, dinheiro a 7% ao ano, garantido pela hipoteca desses mesmos escravos. Fim de nota de pé de página. Quanto ao Fundo de Emancipação do Escravo, sujeito, como ponderou no Senado o barão de Cotegipe, a manipulações dos senhores interessados, ver-se-á mais longe a insignificante porcentagem que o sorteio abate todos os anos no rol de escravos. Fora essas esperanças, fugitivas todas, mas que o abolicionismo há de converter na maior parte dos casos em realidade, o que resta aos escravos? Absolutamente nada. Desapareça o abolicionismo, que é a vigilância, a simpatia, o interesse da opinião pela sorte desses infelizes, fiquem eles entregues ao destino que a lei lhes traçou e ao poder do Senhor tal qual é, e a morte continuará a ser, como é hoje, a maior das probabilidades e a única certeza que eles têm de sair um dia do cativeiro. Isso quanto à duração deste. Quanto à sua natureza, é hoje o que foi sempre. Nas mãos de um bom senhor, o escravo pode ter uma vida feliz, como a do animal bem tratado e predileto. Nas mãos de um mau senhor ou de uma má senhora, a crueldade das mulheres é muitas vezes mais requintada e persistente que a dos homens. Não há como descrever a vida de um desses infelizes. Se houvesse um inquérito no qual todos os escravos pudessem depor livremente, à parte os indiferentes à desgraça alheia, os cínicos e os traficantes, todos os brasileiros haviam de horrorizar-se a ver o fundo de barbárie que existe nesse nosso país, debaixo da camada superficial da civilização, onde quer que essa camada esteja sobreposta à propriedade do homem pelo homem. Na escravidão, não só
quod non prohibitum licito est, como também praticamente nada é proibido. Se cada escravo narrasse a sua vida desde a infância, as suas relações de família, a sua educação de espírito e coração, as cenas que presenciou, os castigos que sofreu, o tratamento que teve, a redistribuição que deram ao seu trabalho de tantos anos para aumentar a fortuna e o bem-estar de estranhos, o que seria a cabana do pai Tomás, de Mrs. Beecher Stowe, ou a vida, de Frederick Douglass, ao lado de algumas das narrações que nós teríamos que escutar? Dir-se-ia que a escravidão dá lugar a abusos como todas as outras instituições, e com abusos não se argumenta. Mas esses abusos fazem parte das defesas e exigências da instituição, e o fato de serem necessários à sua existência basta para condenar o regime. O senhor que tem pelos seus escravos sentimento de família é uma exceção, como é o senhor que lhes tem ódio e os tortura. O geral dos senhores trata de tirar do escravo todo o usufruto possível, explora a escravidão sem atender particularmente à natureza moral da propriedade servil. Mas exceção ou regra basta ser uma realidade, bastaria ser uma hipótese, o mau senhor, para que a lei que permite a qualquer indivíduo nacional ou estrangeiro, ingênuo ou liberto e mesmo escravo, inocente ou criminoso, caritativo ou brutal, exercer sobre outros, melhores talvez do que ele, um poder que ela nunca definiu nem limitou, seja a negação absoluta de todo o senso moral. Diariamente lemos anúncios de escravos fugidos, denunciados à sede de dinheiro dos capitães do mato, com detalhes que não ofendem o pudor humano da sociedade que os lê. Nas nossas cidades, há casas de comissões abertas, mercados e verdadeiros lupanares sem que a polícia tenha olhos para essa mácula asquerosa. Ainda está recente na memória pública a oposição corajosa de um delegado de polícia da cidade do Rio de Janeiro ao tráfico de escravas para a prostituição. Os africanos transportados de Angola e Moçambique, depois da Lei de 7 de novembro de 1831, estão sempre no cativeiro. As praças judiciais de escravos continuam a substituir os antigos leilões públicos. Em suma, a carne humana ainda tem preço. À vista desses fatos, como se ousa dizer que os escravos não precisam de defensores, como se o cativeiro em que eles vivem fosse condicional e não perpétuo, e a escravidão uma coisa obsoleta, ou pelo menos cujas piores funções pertencessem já à história? Quem sabe ao certo quantos milhares mais de escravos morrerão no cativeiro? Quando será proibida a compra e venda de homens, mulheres e crianças? Quando o Estado não terá que levantar mais impostos sobre essa espécie de propriedade? Ninguém. O que todos sabem é que o Senhor julga ainda o seu direito sobre o escravo perpétuo, e como o colocava à sombra do Paládio Constitucional, o artigo 179, coloca-o hoje sob a proteção da Lei de 28 de setembro. O escravo é ainda uma propriedade, como qualquer outra, da qual o Senhor dispõe como de um cavalo ou de um móvel. Nas cidades, em contato com as diversas influências civilizadoras, ele escapa de alguma forma àquela condição. Mas no campo, isolado do mundo, longe da proteção do Estado, sem ser conhecido de nenhum dos agentes deste, tendo apenas o seu nome de batismo matriculado, quando o tem, no livro da coletoria local, podendo ser fechado num calabouço durante meses, nenhuma autoridade visita esses cárceres privados, ou ser açoitado todos os dias, pela menor falta, ou sem falta alguma, à mercê do temperamento e do caráter do senhor, que lhe dá de esmola a roupa e a alimentação que quer, sujeito a ser dado em penhor, a ser hipotecado, a ser vendido, o escravo brasileiro, literalmente falando, só tem de seu uma coisa: a morte. Nem a esperança, nem a dor, nem as lágrimas o são. Por isso, não há paralelo algum para esse ente infeliz, que não é uma abstração nem uma criação da fantasia dos que se compadecem dele, mas que existe em milhares e centenas de milhares de casos, cujas histórias podiam ser contadas cada uma com piores detalhes. Ninguém compete em sofrimento com esse órfão do destino, esse enjeitado da humanidade que, antes de nascer, estremece sob o chicote vibrado nas costas da mãe, que não tem senão os restos do leite que esta ocupada em amamentar outras crianças pode salvar para o seu próprio filho, que cresce no meio da abjeção da sua classe, corrompido, desmoralizado, embrutecido pela vida da senzala, que aprende a não levantar os olhos para o Senhor,
a não reclamar a mínima parte do seu próprio trabalho, impedido de ter uma afeição, uma preferência, um sentimento que possa manifestar sem receio, condenada a não se possuir a si mesmo inteiramente uma só hora na vida, e que, por fim, morre sem um agradecimento daqueles para quem trabalhou tanto, deixando no mesmo cativeiro, na mesma condição, cuja eterna agonia ele conhece, a mulher, os filhos, os amigos, se os teve. Comparada à história de tantos milhares de famílias escravas, o infortúnio merecido dos outros homens torna-se uma incógnita secundária do grande problema dos destinos humanos. Só eles, com efeito, sentem uma dor ao lado da qual a de tantos proletários, de não ter nada e ninguém no mundo que se possa chamar seu, é até suave, a dor de ser de outrem. Somente o escravo infeliz. É uma frase que podia ser escrita com verdade no livro das Consolações Humanas. Ao lado da tragédia da esperança e do desespero, que são o fluxo e o refluxo diário da sua alma, e essa esperança e esse desespero, o ser livre, todas as outras vidas que correm pelo leito da liberdade, quaisquer que sejam os embaraços e as quedas que encontrem, são relativamente privilegiadas. Somente o escravo, de todos os homens, ele, pela falta da consciência livre e o extremo oposto na escala humana do Prometeu de Shelley, tem como esse o destino de sofrer desgraças que a esperança julga serem infinitas e de perdoar ofensas mais negras do que a morte ou a noite. Entretanto, não é menos certo que de alguma forma se pode dizer: a vossa causa, isto é, a dos escravos que fizestes vossa, está moralmente ganha. Sim, está ganha, mas perante a opinião pública, dispersa, apática, intangível, e não perante o parlamento e o governo, órgãos concretos da opinião, perante a religião, mas não perante a igreja, nem no sentido de comunhão dos fiéis, nem no de sacerdócio constituído, perante a ciência, mas não perante os corpos científicos, os professores, os homens que representam a ciência, perante a justiça e o direito, mas não perante a lei, que é a sua expressão, nem perante os magistrados administradores da lei, perante a mocidade, irresponsável, protegida por um benefício macedoniano político, que não reconhece as dívidas de opinião que ela contrai, mas não para a mocidade do outro lado da emancipação civil, perante os partidos, mas não perante os ministros, os deputados, os senadores, os presidentes de províncias, os candidatos todos à direção desses partidos, nem perante os eleitores, que formam a plebe daquela aristocracia, perante a Europa, mas não perante os europeus estabelecidos no país que, em grande proporção, ou possuem escravos ou não creem no Brasil sem escravos e temem pelos seus interesses. Perante a popularidade, mas não perante o povo. Perante o imperador como particular, mas não perante o chefe do Estado. Perante os brasileiros em geral, mas não perante os brasileiros individualmente. Isto é, resumindo-me, perante jurisdições virtuais, abstrações políticas, forças que estão ainda no seio do possível, simpatias generosas e impotentes, mas não perante o único tribunal que pode executar a sentença de liberdade da raça negra, isto é, a nação brasileira constituída. A vitória abolicionista será um fato consumado no coração e na simpatia da grande maioria do país. Mas enquanto essa vitória não se traduzir pela liberdade, não afiançada por palavras, mas lavrada em lei, não provocada por sofistas mercenários, mas sentida pelo próprio escravo, semelhante triunfo, sem resultados práticos, sem a reparação esperada pelas vítimas da escravidão, não passará de um choque da consciência humana em um organismo paralisado, que já consegue agitar-se, mas ainda não caminhar. Fim da seção 5.